com 29 cidades. É uma das regiões, aliás, a região do estado de Ceará, que a gente consegue identificar e ter uma identidade cultural, ter uma identidade antropológica, assim por dizer, e ter nela uma região em que há um forte ideário de pertencimento, né? Uma cidade que se integra por todas as suas riquezas, todas as suas virtudes. E a cidade do Crato está sediando esse programa que a gente está levando, que a gente chama de Ceará Um Só. Ele tem tudo a ver exatamente com essa identidade, porque é um programa de compartilhamento, de cooperação. E o que é que a gente está trazendo de forma objetiva? A gente está trazendo para os 29 gestores dessa região o que é que eles precisam fazer em termos de reforma tributária. Então, a reforma tributária, que foi aprovada pela emenda constitucional número 132, estabeleceu alguns mecanismos, algumas premissas que os municípios precisam, através das leis complementares, cuidar. Então, a gente está trazendo como é que o município precisa se inserir no Cadastro Nacional da Nota Fiscal Eletrônica. Então, a gente trouxe esse caminho objetivo, né? Até 31 de dezembro de 2025, todas as cidades brasileiras, os 5.570 municípios e, obviamente, os 184 municípios cearenses precisam estar com esse cadastro atualizado. A gente tem trazido informações sobre o Sinter. O Sinter é um sistema da Receita Federal, onde aqueles municípios que têm cadastro territorial rural ainda possam também fazer a atualização. Então, a gente está dizendo o caminho desse processo de atualização. E nós estamos trazendo outras ferramentas, outros instrumentos, como uma ferramenta que a Secretaria de Planejamento desenvolveu, que é o Capta Ceará. O Capta Ceará é uma ferramenta em que a gente coloca o município para se olhar dentro do Orçamento Geral da União. Ou seja, a gente mostra o município quais são as áreas dos ministérios que os municípios podem obter o que a gente chama de transferência voluntária. A gente trouxe ferramentas também para que o município possa entender a importância da reforma previdenciária também, a necessidade de fazer uma segregação de massa. A gente trouxe informações sobre quais são as principais áreas que o Tribunal de Contas está alertando para melhorar os controles das administrações públicas e municipais. Então, assim, é um conjunto de informações objetivas, práticas, didáticas, em que a gente veio para exatamente dizer o seguinte: olha, é preciso fazer a introdução, é preciso fazer o aperfeiçoamento da gestão, e o aperfeiçoamento da gestão fiscal vai melhorar a capacidade de investir dos municípios, vai melhorar a qualidade das políticas públicas, porque não basta a gente ter um Estado estruturado, organizado, né, como é uma trajetória dos governos que vem trazendo isso e a sociedade incorporando, se os municípios também não estiverem dentro dessa mesma linha. A ideia é que a gente traga os municípios para esse mesmo diapasão do Estado. Por isso que o nome do programa é Ceará Um Só. Durante algum tempo o governo vem dando essa sequência, né, dando continuidade, desde a época do Cid, Camilo, agora é Humano, e o nome por si só já desse Ceará Um Só, e nós podemos dizer que estamos quebrando muitos paradigmas na questão do Estado, de uma maneira geral. Porque antigamente era muito difícil os eixos se encontrarem, né? Como a ideia é ser um só, ou seja, nós estamos falando de estreitamento entre os municípios e o próprio Estado, né? Nós podemos dizer que é um grande avanço para o nosso Estado, e aí estão os resultados que o Ceará tem se destacado a nível nacional, tanto na área da economia, da tecnologia, da educação. É mais ou menos por conta dessas ações? Olha, parabéns pela sua percepção. Essa foi uma percepção precisa, ou seja, um dos exemplos que você colocou, nós não atingimos os resultados da educação sozinhos. A gente atingiu exatamente em decorrência da cooperação que estes governos fizeram com os municípios, não é? Nós não atingimos esse êxito sozinho, porque hoje a gente cita muito e ainda está no topo, Sobral, mas outros municípios começaram a acompanhar, né? Brejo Santo aqui no Cariri foi um, o Crato foi outro. Então tem vários municípios agora que essa lógica de melhoria da qualidade educacional se espraiou, né? Nós temos hoje lá em Ipueiras
foi considerada a melhor escola agrícola do Brasil, uma escola num município pequeno do estado de Ceará, de Ipueiras. Então, assim, essas virtudes, elas se dão exatamente dentro de todo um arcabouço que a teoria econômica tem disseminado, que é a chamada ação coletiva institucional. Ou seja, se nós 3, 4 que estamos aqui nessa sala entendemos que existem de 10 pontos, 7 que nos unem, por que nós vamos discutir por 3? Vamos convergir no 7 e fazer com que a gente avance. A ideia do Ceará um só é exatamente essa, na percepção que você nos trouxe. Ou seja, e esses 3 governos, eles têm tido exatamente essa prática de trazer os municípios para uma governança mais unificada, em que os resultados todos, né, estaremos ganhando com eles. Secretário, aproveitar e falar, acho que o senhor falou da percepção, eu quero saber da sua percepção com relação à participação dos municípios. Como é que o senhor tem sentido? 10 regiões já foram visitadas e agora a região do Cariri. O que é que o senhor tem sentido, digamos assim, o feedback que os gestores estão dando para o senhor com relação ao evento? Olha, tem sido extremamente positivo. É um grande aprendizado para a gente também, porque cada região tem uma especificidade, tem a sua natureza econômica, tem a sua natureza cultural, e a gente tem recebido um retorno muito importante. Até porque esse programa não se exaure hoje. A partir de amanhã, a gente começa a ter uma continuidade desse processo de comunicação e acompanhar se essas orientações que a gente passou hoje estão sendo aplicadas. E se colocar também à discussão das gestões públicas locais, dos prefeitos, dos secretários de Finanças, Planejamento e Administração, sobre quaisquer dúvidas que eles têm. Então, isso é um programa. Ele não é um projeto que se exaure hoje aqui. É um programa que a gente vai ter continuidade e monitoramento até o final da gestão do governador Eumano. E de todo, digamos assim, na culminância do projeto Ceará um só, obviamente vão sair várias sugestões, vários documentos, né? Ou já surgiram algumas sugestões que deverão ser implementadas? Dá para falar alguma coisa já? Ótimo. A gente está compilando todo esse material. Tudo que a gente tem feito lá na CEPLAG, a ideia é que a gente compartilhe. Então, nós estamos compilando todas essas sugestões que a gente, inclusive, recepciona. Eu citei agora pela manhã, inclusive, um grande trabalho que foi feito no município de Tauá. Tauá é todo o Programa Nacional de Alimentação, o que a gente chama popularmente de merenda escolar, ele é recepcionado através do Programa Nacional de Agricultura Familiar. Então, a agricultura familiar fornece para todo o programa de merenda escolar em Tauá, 100%. Hoje existe uma legislação que estabelece 30%, ela está mudando agora para 45%, mas Tauá foi um case, é um caso de sucesso. E isso a gente também está levando como fazer, o que é que foi feito para que eles pudessem atingir esse êxito. Então, assim, todo esse material está sendo compilado, mas já hoje, na apresentação que a gente fez hoje, toda a nossa apresentação está dentro já da bolsa do material didático que todo participante que se inscreveu, né, já está levando com ele. E todo o material está à disposição também da nossa Escola de Gestão Pública. Aliás, é importante mencionar que esse trabalho é feito com a nossa Escola de Gestão Pública. É uma escola vinculada à CEPLAG, onde a gente construiu trilhas de treinamento totalmente gratuitas, para que os municípios, os gestores possam ter acesso. Aliás, qualquer pessoa da sociedade civil pode ter acesso a essas trilhas de treinamento que a gente colocou à disposição. A escola, inclusive, ela está passando por um processo de ampla reformulação. Nós estamos, inclusive, finalizando agora um termo, aliás, assinamos hoje um termo de cooperação com a Escola de Gestão do Crato, né, e que a gente vai espelhar também para outras escolas de gestão pública. Estamos trazendo também trilhas de treinamento e capacitação provenientes da Escola Nacional de Ciência e Estatística, a ENSE, que é ligada ao IBGE. Nós estamos trazendo a Fundação Getúlio Vargas, nós estamos trazendo a ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública, ou seja, a nossa EGP
ela vem apresentando para a sociedade civil, para os gestores, várias oportunidades de treinamento e capacitação. Enquanto Secretaria de Planejamento, eu começo a vislumbrar que abarca vários setores, né? Desde a educação, desde a parte de economia, né? de renda, enfim. Dá para o senhor fazer o resumo de como é que foi esse ano de 2025 para o Ceará, enquanto planejamento que foi colocado lá? Essa pergunta rapidamente, né? Que eu sei que essa pergunta é bem interessante porque nós nos deparamos nesse ano com um grande desafio, né? As tarifas. Então, as tarifas... estamos vivendo um refis também. Estamos vivendo um refis, né? Então, as tarifas, elas vieram... a gente sempre diz, né, que nós temos que, a partir do desafio, olhar a oportunidade, né? Então, o que é que a gente fez enquanto CEPLAG? Nós mapeamos todos os arranjos produtivos locais do Estado, mapeamos os mercados ao que o Estado está vinculado e, obviamente, já tínhamos identificado, a partir de um trabalho anterior, que nós tínhamos uma dependência muito grande da economia americana, né? E como o Estado do Ceará, ele endogeneiza, ou seja, ele vende para si próprio muito sua produção, mas algumas empresas de alguns segmentos, né, alimentício essencialmente, e metal mecânico e de calçados, né, eram muito dependentes da economia americana. Mas, por quê? Porque nós não estávamos olhando para outras oportunidades. Bom, esse negócio tá, então, abriu-se a cabeça, né? É isso mesmo, exatamente. Então, assim, nós tínhamos um mercado chinês, nós temos um mercado hindu, nós temos um mercado árabe, que o Brasil e o Ceará... O Brasil já está explorando, mas o Ceará não estava explorando plenamente. Então a gente está abrindo agora a possibilidade com o mercado árabe, que é um mercado de em torno de 2,5 bilhões de pessoas, que movimenta 7 bilhões anuais de dólares. Então, assim, é um mercado que tem uma selagem específica, tem uma caracterização, que são chamados os produtos halal. Então, o Ceará tem que se ambientar esse tipo de produção que exige o mercado árabe. E que nós temos, assim, uma fronteira de possibilidade de produção, como a gente diz na economia, que a gente não estava explorando. Ou seja, o ideal desse processo é que nos apresentou essa oportunidade e nos disse o seguinte: olha, nós não podemos ficar dependentes de um mercado A ou B. A gente tem que fazer com que ele seja mais heterogêneo possível. E quanto menos dependente a gente for, quanto mais ampliação de mercado a gente tiver, melhor. Então esse foi também o desafio da CEPLAG. Além do gerenciamento da área de orçamento, diante dessas possibilidades que o Estado do Ceará teve que entrar para incentivar essas empresas, para que não houvesse perda de emprego, né? O lançamento do Refis também, e também a necessidade de a gente ir atrás de outras fontes de receita. Que o Ceará já começou fazendo bem antes do próprio Brasil, que foi a ligação do Estado com a própria China, né? Perfeito. Né? E agora, com o processo de Transnordestina, com a evolução da Transnordestina, o governador vai inaugurar agora um trecho vindo milho para a cidade de Iguatu, ou seja, a Transnordestina já trazendo, né, riqueza, já trazendo oportunidades. Nós estamos também nessa fronteira com a Rota da Seda, né? O governo brasileiro assinando esse acordo internacional com a China, também nós estamos nessa possibilidade de abrir esse mercado. Não tinha que acabar com essa dependência do Shut My God, que só, né? Só os americanos era quem podia ter essa relação com a gente só viu os Estados Unidos, esqueci que tinha uma leva de países aí afora que a gente podia aproveitar. Né? Eu não vou aqui prender o senhor, porque eu sei da agenda do senhor que é muito grande, o evento vai acontecer até às 17 horas ainda. O Caravana Ceará um só, ele sai do Cariri e vai para onde? Pronto, daqui amanhã a gente, aliás, hoje à noite ainda a gente se desloca para Iguatu, né? Então a gente faz também esse trabalho em Iguatu. Depois voltamos para Fortaleza, começamos um processo de monitoramento do que a gente apresentou, então tem um trabalho de acompanhamento. Início de novembro a gente estará em Quixadá e dia 16 de novembro a gente conclui com Fortaleza, né? Nesse período de novembro até início de dezembro, a gente compila todo esse material que a gente trabalhou em todas essas 14 regiões de planejamento, né? São as regiões de planejamento
que estão exatamente consignadas na lei que a gente denominou Ceará Um Só, né? E a gente disponibilizará esse material todo que foi coletado, levantado para todos os municípios cearenses. E em 2026, a ideia é que a gente continue com esse trabalho, mas de forma mais condensada, né? E a gente monitore outros instrumentos que tanto a reforma tributária nos apresenta, para que haja a obrigatoriedade dos municípios fazerem, como outros instrumentos de política pública também que a gente está trabalhando. Secretário Alexandre Cialdini, aqui, secretário de Planejamento do Estado do Ceará, quero muito agradecer a sua vinda aqui. Eu sempre acho de muita hombridade, né, do servidor público, o secretário do servidor público, quando ele vem à imprensa e vem, digamos assim, prestar conta com a população daquilo que ele faz, né? Parabenizar pelo trabalho, dizer que estamos aqui à disposição, agradecer a Raquel pela ponte feita com o senhor e ter essa oportunidade de conhecer e de conversar. E quando estiver no Cariri, especificamente no Crato, nós estamos aqui à sua disposição. Olha, eu disse hoje de manhã que a gente tem uma alegria enorme, uma alegria sincera mesmo de estar aqui. Eu sou sobralense, mas eu disse hoje e repeti, não tem uma outra região no estado do Ceará que tem uma identidade tão forte como o Cariri. Uma identidade cultural, musical, do artesanato, da cultura, da religiosidade. Não há nenhuma... Eu morei em Sobral e eu acho muito parecido Crato e Sobral. Não sei se o senhor acha essa, né? É a princesa do norte com a princesa do Cariri. Mas aqui a diferença é o clima, porque lá é quente. Mas aqui vocês têm isso mais forte, sabe? Eu acho que a religiosidade e a cultura forte da região está muito, tem uma fortaleza de pertencimento aqui que é extraordinária, né? E isso faz com que todo esse programa tenha uma tendência a ser melhor desenvolvido, porque a cooperação e o compartilhamento acaba se dando de forma, digamos assim, mais fácil de acontecer por causa desses laços culturais, né? Então, assim, é muita alegria para a gente. Eu que já tive várias vezes aqui ministrando e dando cursos na Universidade Federal do Cariri, na URCA, na Unileão, então a gente teve várias oportunidades aqui. Como servidor da Fazenda, a gente implantou vários programas aqui na Universidade Regional do Cariri, então é uma alegria muito grande a gente estar aqui em equipe da CEPLAG e da Escola de Gestão Pública com vocês. Mais uma vez o nosso agradecimento ao secretário de Planejamento e Gestão do Ceará, Alexandre Cialdini, que esteve conversando conosco aqui no Alerta Geral, segunda edição. Rapidinho, a gente volta já para trazer mais informações para você. Muita informação.